Olá, olá! Bem-vindo você que está vendo esse vídeo tutorial. Meu nome é Milton Silva. Eu venho trazer para você mais algumas explicações sobre a linguagem Java. Dessa vez a gente vai estar falando aí sobre entrada de dados pelo teclado. Então eu deixei alguns exemplos aqui de alguns comandos, né, para que a gente possa exemplificar o assunto aqui apresentado, ok? Bom, antes da versão 5.0 do J2SE, a gente tinha uma dificuldade enorme de fazer a entrada de dados pelo teclado, mas a partir da 5.0, da versão 5.0 em diante, a gente teve aí a inclusão da classe Scanner no pacote útil do Java. Ou seja, a gente aí teve essa maravilha de classe inclusa que nos facilita a entrada de dados pelo teclado. Então, para que a gente possa fazer a entrada de dados pelo teclado, a gente tem que usar essa classe, a gente tem que importar ela. Então, eu importei a classe aqui usando esse comando import java.util.scanner. Eu tenho uma classe aqui de nome entrada de dados, minha classe principal, ok? Você pode dar qualquer outro nome aí à sua classe. E eu tenho o meu método principal, o método main. É o método que executa o nosso código e tal, faz toda aquela maravilha, toda aquela mágica. Perfeito? Logo em seguida eu criei um objeto do tipo da classe Scanner. Esse objeto tem o nome SC. Coloquei como parâmetro aqui system.in. Deixa eu tirar esse delimitador ali, depois eu vou explicar. E pronto. Tem o nosso objeto criado. Eu escrevi os seguintes códigos. Escrevi o código que mostra algo na tela, digitei uma mensagem, digite um número inteiro. Declarei a variável e seu tipo e iniciei a variável. A variável de nome num, do tipo int. Usei o objeto sc, dei um ponto e fiz a chamada do método nextInt, onde eu abro o teclado para que possa ser digitado os dados do tipo inteiro. Logo em seguida digitei outro comando de saída que mostra alguma coisa na tela e a mensagem seguinte foi: o seguinte número foi digitado. Então vamos executar o programa para ver como é que fica nosso exemplo, ok? Mostrei a mensagem na tela, digite um número inteiro. Eu vou digitar esse número, ok? 245. Vou dar o Enter e automaticamente o resultado será mostrado na tela. Então, o programa foi executado perfeitamente e a mensagem na tela foi mostrada. O seguinte número digitado foi igual a 245. Perfeito? E se a gente quisesse fazer entrada de dados do tipo string, eu criei outro bloquinho de comando aqui para exemplificar essa questão. Aqui eu tenho os mesmos comandos de antes, mas minha variável agora tem o nome do tipo string. Eu declaro, inicio ela, tá ok? Eu uso o objeto, dou um ponto e chamo o método nextLine. Por que nextLine? Eu vou explicar já. Logo em seguida eu mostro o resultado na tela. Então vamos executar o programa para ver como é que fica. Digite uma string composta. Ok, então eu vou digitar aqui e automaticamente tudo que foi digitado no teclado foi capturado e foi mostrado no seguinte comando que mostra a mensagem na tela, ok? Muita felicidade para você. Então, se eu deixar do jeito que estava antes, o que é que acontece? Deixa eu tirar o line aqui e vamos executar novamente o programa para ver o que acontece. Digite uma string composta. Muito obrigado. Acontece que o delimitador padrão do objeto SC
ele é o espaço em branco. Mas eu tenho essa questão particular do método useDelimiter, que eu torno o enter o delimitador padrão de leitura do nosso objeto SC. E como eu faço isso? Apenas eu faço a chamada do nosso método useDelimiter e passo como parâmetro aqui esses caracteres especiais entre aspas, ou seja, o /R e o /N. O que vai acontecer? A gente vai executar o programa, a mensagem será mostrada para que a gente possa digitar algo na tela. Eu vou digitar aqui cuidado com o foguete. E ao dar o teclado, o programa ainda está sendo executado. Mas a questão é que toda a mensagem foi capturada pelo objeto. O objeto fez toda a leitura do que a gente digitou. Eu posso digitar aqui outra mensagem. Fui ali e volto logo. E novamente o programa está sendo executado, né? Ele está em um tipo de pause, esperando a gente digitar mais alguma coisa, mas a mensagem novamente foi toda lida pelo nosso objeto. Então essa é a diferença entre o método nextLine. A gente não precisa usar o nosso ponto useDelimiter após a criação do nosso objeto, entendeu? Se a gente usar o método nextLine, para fazer a leitura do teclado, entendeu? Já usando apenas o método next, a gente tem que usar o método .useDelimiter para a gente fazer toda a leitura, né, do que foi digitado no teclado, ok? Então, espero que você não tenha ficado com dúvida sobre isso. Ficou com dúvida? Dá uma pesquisada mais a fundo, vale muito a pena. Eu espero que tenha ajudado a tirar um pouco sua dúvida. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.